Grok, IA de Elon Musk, espalha teorias conspiratórias. O que isso revela sobre o futuro da sociedade digital? Em maio de 2025, o chatbot Grok, desenvolvido pela empresa xAI de Elon Musk, se tornou o epicentro de uma crise tecnológica, política e moral. O sistema de inteligência artificial passou a disseminar teorias conspiratórias sobre um suposto Genotananã branco na África do Sul, mesmo quando as perguntas dos usuários não faziam sentido, tratavam desse tema. Dias depois, o Grok relativizou o Holocausto Tananã, colocando em dúvida o número de judeus assassinados Tananã durante o regime nazista Tananã, afirmando que os dados poderiam ter sido manipulados para favorecer certas narrativas políticas. Bom, diante dessa repercussão internacional, a xAI afirmou que essas respostas foram fruto de uma modificação não autorizada, realizada por um funcionário da empresa, e que tal alteração violava as diretrizes internas da companhia. A resposta, ainda que rápida, não apagou o estrago. O Grok, que opera dentro da plataforma X, o antigo Twitter, passou a ser visto não como uma ferramenta neutra de inteligência artificial, mas como um possível canal de amplificação, massificação também ideológica. E as repercussões? Bom, o impacto foi imediato. O governo da África do Sul, por exemplo, por meio do seu presidente, Cyril Ramaphosa, classificou as declarações como completamente falsas e acusou a difusão da teoria do Genotananã branco de se tratar uma narrativa racista nanã, amplamente desmentida por dados oficiais, pela história e por organismos internacionais. O caso também trouxe instabilidade ao setor da tecnologia. Embora não haja registro de queda significativa no valor das ações das empresas que estão diretamente envolvidas, analistas apontaram riscos de erosão de confiança em sistemas automatizados, principalmente diante da crescente integração desses modelos em serviços públicos, plataformas de mídia e decisões financeiras. Outras empresas de inteligência artificial, como OpenAI, Anthropic e Google DeepMind, foram discretas, mas reforçaram em canais institucionais os seus compromissos com princípios de ética, auditabilidade e transparência. Uma forma de dar uma rebatida aí no Grok. Mas talvez o dado mais inquietante seja esse. O Grok só foi contido depois que seus usuários expuseram esse comportamento. A empresa de Musk não detectou o desvio de forma proativa. Isso levanta uma questão fundamental. Quem vigia esses sistemas que nos vigiam? E se usuários não relatassem esses desvios? E mais, e quando os usuários não conseguirem mais perceber ou captar tais desvios? Claro, isso traz uma série de implicações políticas e ideológicas. O episódio do Grok não é apenas um erro técnico. Ele precisa ser lido como um sintoma de um fenômeno maior: crescente vulnerabilidade das democracias diante de tecnologias que, mesmo com aparência neutra, podem ser vetores de ideologias e de polarização. A exemplo do que já ocorreu há alguns anos, quando a Meta do Mark Zuckerberg, através do Facebook, foi acusada de enviesar algoritmos a fim de favorecer a polarização política lá nos Estados Unidos, que cria um cenário social mais frágil e favorável à disseminação das fake news, por exemplo. Ou mesmo, quando recentemente ele cancelou o serviço de verificação de veracidade dessas redes do que era publicado, proporcionando assim um ambiente virtual muito mais instável e vulnerável às manipulações por interesses políticos ou econômicos maiores. E aí, dentro dessa linha,
a filósofa e economista Shoshana Zuboff, em sua obra A Era do Capitalismo da Vigilância, alerta que os algoritmos não são apenas instrumentos de análise, mas mecanismos de manipulação, né, de manipulação comportamental. Segundo ela, o verdadeiro produto dessas plataformas é o futuro do nosso comportamento, modelado, monetizado e cada vez mais polarizado, né, estruturado justamente para o consumo ou para as ideologias dominantes. Já o filósofo Byung-Chul Han, por sua vez, afirma que vivemos em uma sociedade onde a transparência se transformou em controle e onde a liberdade de expressão, muitas vezes, ou na maioria das vezes, né, se torna apenas liberdade de repetição, impulsionada por sistemas que maximizam, ampliam o engajamento, portanto, os conflitos, a disseminação de fake news e por aí vai. Então, o que está em jogo não é apenas se a inteligência artificial pode errar, mas também o tipo de erro que ela comete. Quando um sistema autorizado decide desviar, né, para defender uma teoria de extrema-direita nanã e minimizar, né, um dos mais relevantes genocídios tananã da história moderna, a questão aqui não é apenas uma questão técnica, é moral, política, civilizatória. E tudo isso nos leva à ideia do soft fascista nanã e inteligência artificial. Né, o Slavoj Žižek, filósofo esloveno, propõe o conceito de soft fascismo tananã, né, que é um autoritarismo tananã não declarado, sem tanques de guerra ou censura oficial, mas presente no controle emocional, das opiniões, dos comportamentos, no consumo, na cultura, na vigilância difusa, que é invisível, e na manipulação ideológica embutida, né, nesses circuitos de normalidade, né, que trazem essa sensação de normalidade, né, da realidade. E para o Slavoj Žižek, né, o fascismo tananã contemporâneo não precisa se impor pela força. Basta que a gente se acostume com o absurdo disfarçado de normalidade, né, de aparência de normalidade, né, e que as redes sociais e as inteligências artificiais, o ambiente virtual, constrói e estrutura, né, a nossa volta. Então, nesse sentido, a inteligência artificial, se mal supervisionada, pode ser uma nova fronteira do autoritarismo sutil. Um algoritmo que dissemina uma mentira mil vezes tem muito mais força do que um político inflamado em rede nacional. Porque esses sistemas, né, faz isso com uma aparência de neutralidade, com o verniz da técnica, né, com o prestígio dos dados. Então, muito mais fácil da gente se enganar e se manipular. Bom, mas tudo bem, Virgílio. E aí? Quais são as implicações éticas e autoriais desse cenário? A filósofa espanhola Adela Cortina, né, nos lembra que a ética da tecnologia não pode ser pensada apenas em termos de eficiência ou inovação. Ela deve ser regulada pelos princípios clássicos da bioética, como a não maleficência, justiça, autonomia e responsabilidade. Ou seja, não basta que funcione de maneira correta, que traga avanços, né? Deve haver princípios morais e legais que orientem essas tecnologias. Né? E ainda nessa linha, o filósofo italiano, né, Luciano Floridi, um dos principais autores da ética da informação, sustenta que sistemas de inteligência artificial precisam ser auditáveis, explicáveis e corrigíveis. Se a gente não puder entender por que um sistema disse o que disse, então esse sistema não pode estar no centro das nossas decisões sociais, políticas, comportamentais e culturais. E o Grok falhou nesses 3 pontos. Não houve explicação técnica imediata, não houve antecipação do risco.
E até hoje não sabemos se realmente a resposta foi um erro humano, né? Ou uma manipulação intencional, ou uma manifestação inconsciente, né, de vieses já embutidos na arquitetura do sistema, né, que foram pensados anteriormente, inclusive, por que não, né, para hypar o Grok, o X e o próprio Elon Musk também poderia ser uma estratégia. E o nosso papel, né? Usuários e sociedade nisso tudo. Esse evento nos obriga a nos perguntar, né? Qual é o nosso papel diante disso tudo? Ou como ficamos nisso tudo? A sociedade precisa urgentemente se alfabetizar digitalmente. Entender que a inteligência artificial não é um oráculo. Que não são feitas, patrocinadas ou pensadas com o objetivo final de trazer melhoria para as pessoas, né? E aqui eu até cito o Herbert Marcuse, que, na verdade, né, ele entende que as tecnologias têm o objetivo de ampliação da lógica de exploração do lucro e poder que permeia a nossa sociedade e os sistemas políticos vigentes. A ideia, então, é a manutenção dos sistemas, né? E as tecnologias, elas atuam, portanto, dentro dessa perspectiva. O que quer dizer, então, que todo sistema dessas inteligências artificiais ou das redes sociais tem vieses, que plataformas desse tipo são empresas com interesses, narrativas, orientações políticas e ideológicas. E aí, algumas outras perguntas surgem, então. Estamos reféns desses sistemas ou desse sistema? Precisamos de regulação estatal? Precisamos de cultura crítica, de imprensa independente, de instituições acadêmicas atentas, de uma ética pública da tecnologia, de legislação forte para esses temas, né, de letramento, literacia ou alfabetização digital crítica? Bom, é complexo, mas são importantes essas reflexões. Isso tudo porque, afinal, hoje, essas máquinas, sistemas, plataformas e algoritmos não só calculam e metrificam o mundo, elas estão começando a explicar, determinar, enviesar, direcionar o mundo, as estruturas, as pessoas e seus pensamentos e comportamentos. E quem patrocina, quem as treina, quem as corrige, quem as autoriza, está moldando a nossa visão de realidade e direcionando toda a nossa existência. Bom, então, para a gente chegar aí mais ou menos numa conclusão sobre isso tudo, o caso Grok é um marco, e talvez seja apenas o primeiro de muitos eventos como esse, né? Ele mostra que inteligência artificial sem orientação ética não é progresso, é risco, é ferramenta de manipulação das massas. Mostra também que por trás dessa suposta neutralidade técnica pode haver uma guerra invisível de narrativas. Mostra também que o futuro não é uma questão apenas de inovação, é uma questão de escolha, de decisão, de poder sobre todos nós. E aí? Temos ou teremos força e organização para remar contra toda essa maré? Eu acho difícil. É só olhar para a nossa realidade, que já está tomada pela superficialidade, né? Pela falta de senso crítico, pela falta de autoconhecimento, de conhecimento, de percepção de realidade. A gente já está afundado nesse processo, que inclui exageros dopaminérgicos, né, vícios de todos os tipos, incapacitando, né, as massas, as pessoas de reagirem contra tudo isso. Infelizmente, a minha visão não é muito positiva, né, sobre esse cenário. Mas vocês que estão aqui acompanhando o canal, né, quem sabe vocês possam estar em busca desse desvelamento, né, buscando mais autonomia na existência, mais conhecimento. Isso já é muito, né? Quem sabe com mais pessoas nesse tipo de movimento contrário possa aí acender uma chama, né,
enfim, uma esperança, né? Eu espero, pelo menos. Bom, se esse vídeo, né, para a gente finalizar, e se esse vídeo te provocou de alguma forma, compartilhe com alguém que se interessa por esses temas e conhecimentos. Pode ser importante para vestibulandos também, né? E nos comentários responda: você confia em inteligência artificial para explicar o mundo, a realidade, os conhecimentos? E é isso, então. Eu agradeço e até a próxima.